Olá, muito bom dia. Que Deus ajude, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez, eu glorifico a Deus. E eu pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas. Eu vou falar um assunto bem do momento, um assunto complexo, mas eu fiz uma pesquisa aqui, tá? Com as referências bibliográficas, as referências consultadas. A violência doméstica e abuso sexual infantil em contextos religiosos. Uma análise crítica do ambiente eclesiástico evangélico. É um assunto que, inclusive, a pastora Raquel abordou esse tema nos Gideões, né? Ela foi muito bem nos assuntos. Inclusive, eu fiz uma matéria que vai sair no jornal referente a esse assunto. Que é o silêncio rompido, uma análise do impacto da pregação da pastora Raquel. E nós sabemos que a violência contra a mulher no meio evangélico é um grave desafio. Inclusive, estudos indicam taxas de violências domésticas que chegam a afetar mais de 40% das mulheres evangélicas ao longo da vida. Porém, o nosso assunto aqui é de uma forma geral. No Brasil, vamos aqui à introdução. No Brasil, a violência doméstica e o abuso sexual infantil apresentam índices alarmantes. Dados do Senado Federal indicam que aproximadamente 3,7 milhões de mulheres sofrem violências domésticas em 2025. Eu fiz uma pesquisa, eu fiz um apanhado geral e estou aqui falando em termos de um artigo científico. E além disso, o país registrou 87.545 casos de estupro em 2024, configurando o maior número da série histórica. No que se refere à violência infantil, estima-se que uma criança seja vítima de abuso sexual a cada 15 minutos, sendo que mais de 50% das vítimas têm até 5 anos de idade. A maioria desses crimes ocorre no ambiente familiar, o que evidencia a complexidade do fenômeno e os desafios para a sua denúncia e enfrentamento. Então, a violência doméstica e o abuso infantil são fenômenos sociais amplos, não exclusivos da igreja. De uma forma geral, está em toda a nossa sociedade. Em ambientes religiosos, podem existir barreiras adicionais à denúncia. E esse tema é um tema de um impacto psicológico muito forte, espiritual e social nas vítimas. E o objetivo aqui da nossa pesquisa é analisar como estruturas religiosas podem favorecer ou dificultar a proteção das vítimas. E a violência doméstica é agressão física, psicológica, moral ou sexual dentro do ambiente familiar. Maria Berenice Dias aborda a dinâmica jurídica e social da violência familiar. Pierre Bourdieu, útil para entender relações de poder. E o abuso sexual infantil, a pedofilia, é um transtorno. Pedofilia é um transtorno. Abuso é o ato criminoso. E várias referências, Judith Hernan, Trauma e Silêncio das Vítimas, David Finkelio, Estudos sobre o Abuso Sexual Infantil. Aí nós temos a religião e o poder institucional. Estrutura de autoridade, as igrejas podem ter liderança centralizada, forte autoridade pastoral
E a teoria aqui nós temos Max Weber, que explica como líderes religiosos podem ter autoridade difícil de questionar. E temos aí a cultura do silêncio, ideias como não toque no ungido, preservação da imagem da igreja. Então, até a pastora Helena Raquel, ela foi muito bem lá nos Gideões, falando que esse tipo de pessoa não é ungido, e realmente não é, de forma alguma, né? E muitos silenciam porque querem preservar a imagem da igreja e não denunciam, mas ela explicou muito bem que tem sim que haver denúncia. Isso pode gerar encobrimento e culpa das vítimas. Fatores que podem favorecer abusos em qualquer instituição. Não é exclusivo da igreja, mas pode ocorrer nela uma hierarquia super rígida, falta de uma fiscalização externa e confiança cega nos líderes, falta de educação sexual e pressão para perdoar sem justiça. A base teórica, Michel Foucault, instituições podem reproduzir mecanismos de controle e silêncio. Então é necessário estudarmos sobre este assunto. O impacto nas vítimas, o trauma psicológico é muito forte, crise de fé, gera depressão, ansiedade, dificuldade em denunciar. E as referências aqui também, Bessel van der Kolk, trauma fica registrado no corpo e na mente. E os aspectos legais no Brasil, nós temos aí a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ambas exigem denúncia, protegem vítimas e responsabilizam agressores independentes da religião. E uma crítica teológica muito forte, você pode trabalhar isso de forma profunda. Você pode apresentar o Evangelho de Jesus Cristo, que Jesus nunca apoiou o abuso, nunca apoiou a opressão e o silêncio diante da injustiça, muito pelo contrário. Defesas dos vulneráveis. Jesus veio para defender os vulneráveis e denunciar a hipocrisia religiosa, né? Ele detonou os hipócritas daquela época. E o caminho da prevenção, na realidade, é a criação de protocolos de proteção, transparência institucional, educação sexual e emocional, um acompanhamento psicológico. O problema não é a fé em si, mas as estruturas, as práticas e a ausência de responsabilização. E as igrejas, elas devem ser e podem ser espaços de cura, e não espaço de risco, e dependendo da gestão, há um risco muito grande, né? Aí nós temos os dados estatísticos no Brasil. A violência doméstica, em 2025, cerca de 3,7 milhões de mulheres brasileiras sofreram violências domésticas ou familiar. Em 2024, o Brasil registrou 1.492 feminicídios e 84.547 estupros, maior número de série histórica. Isso demonstra que a violência de gênero continua estrutural e crescente. Vejamos aqui a violência sexual infantil. O Brasil registra aproximadamente um caso de violência sexual contra criança a cada 15 minutos. E 51% das vítimas têm até 5 anos de idade. Cerca de 60% das vítimas têm menos de 13 anos. O país está entre os quais... O país está entre os que mais registram denúncias desse tipo de crime no mundo. O local onde ocorrem os abusos, a maioria dos casos ocorre dentro de casa ou no ambiente familiar. E estudos indicam que grande parte dos abusadores são pessoas próximas ou de confiança. Aí nós temos aí o crescimento dos casos. Houve aumento de 14,1% em crimes ligados ao abuso sexual infantil online. O tema tem sido alvo de muitas preocupações crescentes em órgãos públicos e comissões de direitos humanos. Aí aqui nós temos uma interpretação crítica. Esses dados mostram algo central. Esses dados mostram a violência não nasce na igreja, mas pode ser escondida dentro dela,
ser legitimada por discursos distorcidos ou silenciada por estruturas de poder. O problema principal não é a fé, mas é justamente a falta de ausência de fiscalização e a autoridade que não pode ser questionada, não é questionada, e a cultura do silêncio. E a análise, vamos aqui às considerações finais da nossa pesquisa. A análise compreendida ao longo deste estudo permitiu compreender que a violência doméstica e o abuso sexual infantil configuram-se como fenômenos estruturais, historicamente produzidos e socialmente legitimados por relações assimétricas do poder. E nesse sentido, conforme argumenta Pierre Bourdieu, tais práticas são frequentemente naturalizadas por meio de mecanismos de dominação simbólica, que operam de forma invisível, reproduzindo desigualdade e silenciando sujeitos vulneráveis. No contexto das instituições religiosas, especialmente em determinados segmentos do meio evangélico, tais dinâmicas podem ser intensificadas por estruturas de autoridade carismática, conforme descrito por Max Weber, nas quais a legitimidade do líder se fundamenta na confiança irrestrita dos fiéis. Essa configuração pode dificultar processos de denúncia e responsabilização, sobretudo quando associada a discursos que sacralizam a liderança e desencorajam questionamentos. Ademais, a reflexão proposta por Michel Foucault acerca das relações entre poder e controle social contribui para compreender como instituições, inclusive religiosas, podem atuar como dispositivos de regulação de comportamentos e produção de subjetividades. Muitas vezes, o poder não se manifesta apenas na forma repressiva, mas também produtiva, produzindo percepções e legitimando determinadas condutas. E no que se refere aos impactos sobre as vítimas, as contribuições de Judith Hernan evidenciam que experiências traumáticas, especialmente aquelas ocorridas em ambientes de confiança, tendem a gerar consequências profundas e duradouras, incluindo rupturas de vínculos, de identidade e dificuldades na elaboração do sofrimento. Tal realidade é agravada quando o espaço religioso, que deveria ser locus de acolhimento, torna-se cenário de omissão ou negligência. E os dados empíricos analisados ao longo da pesquisa reforçam a magnitude do problema no Brasil, evidenciando que a violência ocorre majoritariamente em contextos familiares e envolve em grande medida pessoas próximas às vítimas. Tal constatação dialoga diretamente com as formulações de David Finkelstein, que destaca a centralidade das relações de confiança na ocorrência do abuso sexual infantil, o que amplia a complexidade dos mecanismos de prevenção e enfrentamento. Diante desse cenário, torna-se imperativo que as instituições religiosas previsitem suas práticas e discursos à luz de princípios éticos, legais e teológicos que priorizem a dignidade humana e a proteção integral dos vulneráveis. Isso implica não apenas a implementação de protocolos institucionais de prevenção e denúncia, mas também na desconstrução de narrativas que, ainda de forma indireta, contribuam para a perpetuação da violência. Por fim, conclui-se que a fé
enquanto dimensão simbólica e existencial, não deve ser instrumentalizada como mecanismo de controle ou silenciamento, mas ressignificada como espaço de libertação, justiça e cuidado. Nesse sentido, o desafio contemporâneo das instituições religiosas reside em alinhar suas práticas àquilo que, em sua essência, deveria constituir seu fundamento ético, a promoção da vida e a dignidade da justiça social. Deixa eu ver aqui agora telefones de denúncia. Que é muito importante para situações de emergência, com o crime acontecendo. Você deve ligar para o 190, Polícia Militar, e para denúncias e orientações e acompanhamento, utilize o 180, Central de Atendimento à Mulher, e para violência doméstica, e o Disque 100 para casos de abuso ou pedofilia contra crianças e adolescentes, né? É muito importante as pessoas terem conhecimento disso. Ligue o 180, Central de Atendimento à Mulher, um serviço gratuito, confidencial e funciona 24 horas por dia. E além de registrar, oferece orientação jurídica e informações sobre a rede de apoio. O abuso sexual, Disque 100, Disque Direitos Humanos, é um espaço gratuito e sigiloso para denunciar violências contra crianças e adolescentes, incluindo exploração e abuso sexual. É super importante nós termos conhecimento de tudo isso aí, né? 181 permite fazer denúncias anônimas em diversos estados brasileiros com sigilo absoluto garantido. Deixa eu ver aqui. Delegacias especializadas, procure a Delegacia da Mulher, DEAM, ou a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, DPCA, mais próxima de você. E um lembrete muito importante, a denúncia é fundamental para salvar vidas e proteger vítimas. Em qualquer sinal de perigo, não hesite em chamar a Polícia Militar, que é o 190. E interessante aqui, deixa eu passar para vocês as referências onde eu busquei sobre o assunto, onde eu pesquisei. Aqui estão organizadas as referências, né? Livros e autores teóricos: A Dominação Masculina, Pierre Bourdieu, Michel Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão, Foucault. Deixa eu ver mais. Trauma and Recovery, Judith Ehrman. Child Sexual Abuse, New Theory and Research, David Finkelhorn. Pesquisa Nacional, Dados de Relatórios Institucionais, Pesquisa Nacional da Violência contra a Mulher, 2025, Senado Federal, Brasil. Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025. Relatório de Denúncias de Violência contra a Criança e Adolescente, Ministério dos Direitos Humanos. E outras referências. Então é muito interessante, eu espero que você tenha gostado aí da nossa live. Um grande abraço.